Hoje é um daqueles vídeos que deixa os literalistas da Bíblia em polvorosa, aqueles que acham que são os defensores da palavra de Deus e defendem meramente uma tradução da Bíblia. Por exemplo, no vídeo que eu fiz sobre o cantar do galo, que não existia galo ali nas proximidades da onde Jesus foi sentenciado, né? E quando ele diz que antes que o galo cantasse, Pedro negaria, o que ele está falando é da vigília do cantar do galo, que acontecia às 3 horas da manhã e ganhava esse nome porque eles tocavam uma trombeta chamada em latim galicinum, e que naquela época foi conhecida como a vigília do cantar do galo por causa do toque daquela trombeta. A tradição virou, e logo depois, quando essa Bíblia é traduzida para o latim, aquela trombeta é chamada de Galicinum, porque ela marcava o cantar do galo, a vigília do cantar do galo. Isso é uma questão consolidada. Todo mundo sabe, todos os estudiosos sabem que aquilo que Jesus se referia era a vigília do cantar do galo, ao soar da trombeta que marcava a mudança da tropa às aproximadamente 3 horas da manhã. E tem outros textos que eu já falei sobre isso por aqui, por exemplo, o erro de tradução do Salmo 23, não está certo, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, a tradução não é essa, está incorreta. E se você quiser saber os detalhes, visite esses vídeos para você ver como é que é a construção adequada. Hoje nós temos um outro caso de algo que você desde criança ouve falar, que a igreja fala, todo ano ela repete, mas está errado, porque Jesus e José nunca foram carpinteiros. Eles não eram carpinteiros, eles nunca foram carpinteiros, né? E está errado dizer que eles eram carpinteiros, embora tenha meio que se consolidado essa tradução, né? E tradição também, mais do que tradução. É uma tradução equivocada. Agora, é claro que não é uma coisa que eu estou inventando. Eu não faço a menor questão de inventar isso. O fato é que há um erro, um equívoco de tradução e que Jesus e José nunca foram carpinteiros. Antes de eu lhe contar sobre isso, vai um convite. Clica ali no finalzinho desse vídeo, na descrição dele, porque tem links dos cursos online com certificado e também tem links dos e-books, tá bom? Se você quiser conhecer, adquira, invista em você, no seu conhecimento, invista também no nosso trabalho, tá bom? No trabalho que nós desenvolvemos por aqui. Eu dei uma olhada aqui nesse livro maravilhoso, que se você não leu ainda, você está perdendo um tempo enorme, dessa editora maravilhosa, desse autor também maravilhoso, Jesus, Aproximação Histórica, do José Antônio Pagola, da editora Vozes. Tem um subcapítulo aqui, quando ele fala sobre a vida de Jesus em Nazaré. Esse livro é um espetáculo. E quando ele fala da vida de Jesus em Nazaré, na página 79, ele afirma a palavra que está lá em Marcos capítulo 6, versículo 3, no grego era tecton. E tecton não é carpinteiro. Tecton não pode, não deve ser traduzido como carpinteiro. Tecton deveria ser traduzido como construtor. Construtor, a palavra designa um artesão que trabalha com diversos materiais, como a pedra, a madeira e também o ferro. Então, a profissão de José e a profissão de Jesus era tecton, construtores. Eles trabalhavam com madeira, mas também trabalhavam com ferro, também trabalhavam com pedra. O carpinteiro que nós conhecemos hoje é um especialista em madeira, né? Faz quadros, móveis, mesas, cadeiras, etc, etc. Tem pessoas profissionais que são verdadeiros artistas dessa área, né? Naquela época não era bem isso que era a profissão. E mesmo Jesus sendo um construtor, também não é um construtor como nós conhecemos hoje, que é quase que um empreiteiro, né?
que é uma pessoa que domina todas as etapas de uma obra e alguém que, em muitos casos, está rico, bem de vida, não todos, é claro, né? É um trabalho super necessário, pessoas que batalham bastante, mas tem uns que têm muitas oportunidades, conseguem construir uma vida bastante tranquila graças a esse trabalho. Não é o caso de Jesus, né? Embora ele tivesse habilidades manuais, e lembre-se, Jesus era um ser humano, um ser humano. Já ouvi pessoas dizendo: ah, Jesus fazia o melhor móvel de todos, devia ter uma fila enorme porque ninguém trabalhava como ele. Menos, viu? Bem menos, porque Jesus era um ser humano que, para aprender uma profissão, não nasceu sabendo, teve que ver o pai fazendo, teve que ter umas dicas com o pai, aprendeu a fazer também, a mexer com a pedra, a mexer com madeira, a mexer com ferro em alguns casos. Outro detalhe interessante é que naquela época as famílias da faixa etária, da faixa social de Jesus, eram famílias que moravam em casas simples, em casas de pouquíssimos cômodos, no máximo dois, e essas casas tinham poucos móveis, pouquíssimos móveis. E aqui ele até fala, né? Alguma janela, algum banquinho, alguma mesinha, né? Era basicamente o que Jesus fazia. Mas Jesus e José também sabiam fazer uma construção de uma dessas casas mais simples, muito provavelmente, sabiam consertar uma janela, consertar um telhado, consertar uma porta, que na maioria nem usava porta, conseguia fazer móveis básicos para o dia a dia, ou seja, não era uma profissão grandiosa, não era uma profissão que dava retorno financeiro para Jesus e para José. Não pense você que Jesus era lotado de clientes, que ele trabalhava um tempo, fazia uma quantia enorme, fez uma poupança e podia viver tranquilamente pregando graças à poupança que ele fez como construtor, porque não era assim que a coisa funcionava. Essa profissão de José, de Jesus, era uma espécie de um quebra-galho dessas áreas para a sua vizinhança, para ter o necessário para sobreviver. Eles não eram tão pobres quanto as pessoas que padeciam necessidade, mas também não tinham uma condição muito elevada nessa sociedade. Estaria ali numa classe média-baixa, né? Média-baixa, ou seja, pessoas que tinham que trabalhar para sobreviver, que tinham que lutar bastante para garantir o sustento, pessoas que tinham que correr bastante atrás para garantir pelo menos o necessário, o básico, para a sobrevivência de si mesmos e das suas famílias. E esse é um detalhe muito interessante, né? E outra coisa que o Pagola nos fala aqui também é que em Nazaré, que era um vilarejo, né? uma cidadezinha, que as pessoas também eram pobres, lá provavelmente não tinha trabalho suficiente para que eles conseguissem manter a sua família. Então é muito provável que tanto José quanto Jesus tinham que se locomover para cidades maiores, para cidades mais estruturadas, provavelmente Séforis, porque lá tinha mais gente, mais necessidade e mais pessoas que podiam pagar, ainda que não uma fortuna, pelo trabalho de um tecton, pelo trabalho de um construtor. Ou seja, eles tinham que correr atrás do serviço, porque em Nazaré, no local onde eles viviam, não tinha o suficiente para a sobrevivência deles e a sobrevivência da família deles. Então, saiba, Jesus não era carpinteiro, segundo os padrões modernos do que nós entendemos como carpintaria. O termo usado para a sua profissão deveria ser traduzido como construtor, que também não é igual ao construtor de hoje. Eram pessoas simples que conheciam madeira, ferro, pedra e que corriam atrás para sobreviver e garantir pelo menos o mínimo básico para a sobrevivência deles e da família deles, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e ative as notificações, porque em breve a gente volta com mais conteúdo por aqui. Um abraço e até a próxima.